Vamos dar continuidade aos nossos estudos das segundas-feiras do Grupo Espírita Fraternidade, o nosso conhecido Caminho de Damasco. Iniciamos o estudo do capítulo 27 do Evangelho segundo o Espiritismo, tem o título Pedi e Obtereis. Na última vez em que o fizemos, iniciando o capítulo, nós abordamos o item Ação da Prece, Transmissão do Pensamento. Nós pulamos os dois primeiros itens e falamos desta questão da ação da prece, transmissão do pensamento, justamente para identificarmos com a prece. A prece, ela é uma emanação que nós fazemos verbalmente ou não articulado, mas em ambas as maneiras, através do pensamento. E ela propaga-se, ela vai aquém do mundo físico. Foi o que nós vimos naquele item, transmissão do pensamento, que através do fluido cósmico universal, que enche o universo, que preenche todos os espaços do universo, é que a prece se movimenta. Portanto, uma vez emanada, uma vez feita, ela toma forma, toma rumo, caminho, direção, na intensidade da nossa força, do nosso pensamento, da intensidade da sinceridade, do propósito, enfim. Ela será sempre o resultado do nosso pensamento, daquilo que nós colocamos ao proferi-la. De forma, então, que aí nós fizemos este estudo, primeiramente, para ver que a prece, ela é um intercâmbio que nós fazemos com outros irmãos espíritos, com Deus, nosso Pai, com Jesus, nosso Mestre, com os espíritos superiores, com os nossos espíritos familiares, com irmãos desencarnados, porque espíritos somos todos nós. E, portanto, como a prece não tem barreiras, não encontra barreiras no mundo material, ela vai aquém e pode chegar, dependendo, com certeza, da intensidade, da força que nós colocarmos a todos os lugares. Então, nós vamos hoje ver dois itens, qualidades da prece e eficácia da prece. Então é isso que nós vamos falar hoje. Mas antes nós vamos agradecer a Deus a oportunidade de mais uma vez podermos exercitar este meio de nossos estudos através da internet, iniciando um novo ano, 2021, agradecendo pelo ano difícil de 2020 que pudemos vencer e rogando a Deus o amparo, a proteção, mais uma vez para a nossa luta, nossa caminhada nesse 2021. Qualidades da prece. Disse Jesus: quando orardes, não vos assemelheis aos hipócritas que se comprazem em orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas para serem vistos pelos homens. Em verdade, vos digo, eles receberam sua recompensa. Mas quando quiserdes orar, entrai no vosso quarto e, estando fechada a porta, orai ao vosso Pai em segredo, e vosso Pai, que vê o que se passa em segredo, vos
recompensará. Não afeteis orar muito em vossas preces, como fazem os gentios, que pensam ser pela multidão de palavras que serão atendidos. Não vos torneis, pois, semelhantes a eles, porque vosso Pai, que sabe do que necessitais, antes de o pedirdes. São Mateus, capítulo 6, versículos 5 a 8. Nós já vemos então Jesus aqui, segundo Mateus, fazendo essas duas referências. Não assemelhai aos hipócritas, não fazer da nossa oração, no momento da nossa oração, um ato de exibicionismo, de querer aparecer, como ele diz, como fazem orar em pé nas sinagogas e nas esquinas das ruas. Então a oração, o ato de orar, é algo que deve ser feito com uma certa intimidade, uma certa reserva. Daí que ele falava, entrai no vosso quarto. Não significa que o quarto seja o lugar, o único lugar das nossas orações, mas significa que o quarto, um lugar seguro, um lugar tranquilo, um ambiente calmo, sereno, aonde nós podemos fazer esta nossa interlocução com Deus, com Jesus, com os espíritos superiores. A quem quer que seja a quem nós orarmos, por quem nós orarmos, devemos encontrar o melhor lugar, o melhor mais tranquilo, mais sereno, para nós podermos fazê-la com bastante serenidade. E não afeteis por orar muito em vossas preces, como fazem os gentios. Não é pela quantidade das palavras que as nossas preces serão atendidas, alcançarão o seu objetivo, mas pela sinceridade do propósito, pela aquilo que nós de mais puro, de mais sincero, nós colocarmos na nossa prece, seja ela agradecendo, louvando, agradecendo ou pedindo, né? Intercedendo, em intercessão, em agradecimento ou em louvor. Nós temos que fazê-la concisa, em poucas palavras, mas que exprimem um sentimento puro, verdadeiro, que nós estamos tentando passar. Quando vos apresentardes para orar, se tiverdes alguma coisa contra alguém, perdoai-lhe, a fim de que o vosso Pai, que estás nos céus, perdoe também os vossos pecados. Se não vos perdoais vosso Pai que estás nos céus, não vos perdoará também os vossos pecados. Evangelho de Jesus segundo São Marcos, capítulo 11, versículos de 25 a 26. Aqui então Jesus recomenda o coração puro, livre de sentimentos, outros que não seja perdão, compreensão, aceitação. Ele diz, tiverdes alguma coisa, alguém, perdoai-lhe, para que vosso Pai. Então existe esta condição. Quando nós queremos alguma coisa, pedimos, fazemos uma intercessão, nós temos que também estar puro. Nosso coração não pode estar manchado por sentimento nenhum que não condiga com o amor divino, o amor com que Deus nos criou. Temos que estar com o coração liberto de ódio, de raiva, de quaisquer sentimentos não dignos, mas tão somente de puro amor. Ele contou também esta parábola, e alguns que confiavam em si mesmo como sendo justo e desprezando os outros. 2 homens subiram ao templo a fim de orar. Um era fariseu e o outro publicano. O fariseu, estando em pé, orava assim consigo mesmo: Meu Deus, eu vos rendo graças, porque não sou como os outros homens, que são ladrões, injustos e adúlteros, nem mesmo como esse publicano.
jejuo 2 vezes por semana e dou o dízimo de tudo o que possuo. O publicano, ao contrário, mantendo-se distante, não ousava sequer erguer os olhos ao céu, mas batia no peito dizendo: meu Deus, tende piedade de mim, que sou um pecador. Eu vos declaro que este retornou entre os seus, justificado, e não o outro. Porque todo aquele que se eleva será humilhado, e todo aquele que se humilha será exaltado. De Jesus, segundo São Lucas, capítulo 18, versículos de 9 a 14. Interessante essa passagem do Evangelho, que mostra 2 pessoas orando, o fariseu e o publicano. O fariseu achando-se superior, porque jejuava, pagava o dízimo e enaltecia as suas próprias qualidades. O publicano não, consciente da sua limitação, da sua inferioridade, falava com Deus, manifestando esse seu sentimento que ele reconhecia de inferior em si mesmo. Penitenciava-se pela sua inferioridade perante o Criador. E o Cristo termina dizendo: este retornou justificado junto aos seus, o publicano, ao contrário do outro. E ele diz que quem se exalta será humilhado, e quem se diminui será exaltado, se humilha será exaltado. Essa é uma questão que diz diretamente a maneira com que devemos nos comportar na nossa vida, não só no nosso colóquio com as potências superiores, mas também no nosso mundo de relação, sempre buscando demonstrar a nossa consciência acerca das nossas imperfeições. Muito menos como fazia o fariseu, dizendo: não faço como esse publicano, jamais enaltecendo nossas qualidades em detrimento de outrem, mas sim humilhando-se, mantendo a humildade, consciente de que nós temos muitas imperfeições a serem eliminadas e que parte principalmente do reconhecimento das nossas imperfeições. Tem um capítulo do Livro dos Espíritos que fala do conhece-te a ti mesmo. E é importante essa questão, esse conhecimento de si mesmo, porque justamente nós precisamos saber reconhecer as nossas limitações, porque aí está todo o esforço que devemos empreender para erradicá-las, eliminá-las. Kardec, depois dessas passagens, faz o seguinte comentário: as qualidades da prece estão claramente definidas por Jesus. Quando orardes, diz ele, não vos coloquei em evidência, mas orai secretamente. Não afeteis de orar muito, ou de muito orar, porque não é pela multiplicidade das palavras que sereis atendido, mas pela sua sinceridade. Antes de orar, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoa-lhe, porque a prece não será agradável a Deus se não parte de um coração purificado de todo sentimento contrário à caridade. Orai, enfim, com humildade, como o publicano, e não com orgulho, como o fariseu. Examinai os vossos defeitos e não as vossas qualidades. E se vos comparardes aos outros, procurai o que há de mal em vós. Justamente essa é a grande preocupação nossa, necessidade nossa, procurar o que há de mal em nós, porque é isso que nós temos que eliminar
É isso que nós, finalidade, objetivo da reencarnação. Progresso da alma, progresso do espírito. E o progresso nada mais é do que a conquista, desenvolvimento das virtudes com a consequente eliminação das imperfeições. Continuando, eficácia da prece, é o segundo item que nós vamos abordar nesse nosso estudo de hoje. Kardec coloca: o que quer que seja que pedirdes na prece, crede que obtereis e vos será concedido. Evangelho de Jesus, segundo São Marcos, capítulo 11, versículo 24. E Kardec coloca aqui: há pessoas que contestam a eficácia da prece e se baseiam no princípio de que, conhecendo Deus nossas necessidades, é supérfluo expor-lhes. Acrescentam ainda que tudo se encadeando no universo, por leis eternas, nossos desejos não podem mudar os decretos de Deus. Sem dúvida, Deus, onipotente, onisciente, absoluto em todas as suas qualidades, sabe das nossas necessidades. Então, muitos poderão dizer que não precisamos pedir porque Ele sabe. Mas a prece, como nós vimos lá na ação da prece, transmissão, ela é um canal que se abre, que se constrói para a nossa relação com o mundo espiritual. E quando as nossas orações são dirigidas aos planos superiores, a Deus, a Jesus, aos intermediários que podem e levam as nossas preces mais alto do que nós podemos fazê-lo, nós estamos criando este canal para que essa lei inderrogável, leis eternas, sábias, justas do Criador se processem. Porque para que isso ocorra, que nós sejamos por elas beneficiados ou beneficiamos alguém pela prece, nós temos que mover canais, abrir canais. E é isso que a prece proporciona, canais, através dos quais se processa, se leva, se traz, se transmite aquilo, tudo que de bom, através e pela prece, se pode fazer. Essa é a eficácia da prece. Ela processar-se, alcançar o seu objetivo através da força que nela nós imprimirmos, sobretudo quando, como Jesus asseverou, escolhendo um lugar adequado, calmo, através de palavras diretas, objetivas, sem palavreados, sem muitas palavras, mas conciso no nosso pensamento, no nosso pedido, no nosso louvor, no nosso agradecimento. É nesse momento, são nesses instantes, que a eficácia da prece se faz, porque realmente, uma vez emanada, ela ganha forma, força, direção, e de alguma forma será eficiente, proporcionando não só ajuda, o bem a quem nós dirigimos, ou retornando a nós quando os nossos pedidos forem nosso próprio benefício. Ela não deixará de ter a sua eficiência, a sua eficácia. De alguma forma, como sendo algo, o nada não existe, ela tomará uma força, uma forma, alcançará um objetivo e aí produzirá conforme a qualidade que nós a ela imprimirmos. Kardec, mais à frente, ele diz: seria ilógico concluir desta máxima: o que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido, que basta pedir para obter, e seria injusto acusar a providência
porque não cede a todo pedido que lhe é feito, pois ela sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. O mesmo ocorre com o pai sábio, que recusa ao filho as coisas contrárias ao interesse deste. O homem geralmente não vê senão o presente. Ora, o sofrimento é útil à sua felicidade futura. Deus o deixará sofrer, como o cirurgião deixa o doente sofrer uma operação que deve conduzi-lo à cura. Deus concederá, o que Deus concederá, se dirige a Ele com confiança, é a coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade, com a ajuda das ideias que são sugeridas pelos bons espíritos, deixando-lhes assim o mérito. Assiste àqueles que ajudam a si mesmo, segundo esta máxima: ajuda-te, que o céu te ajudará. E não àqueles que tudo esperam de um socorro estranho, sem fazer o uso das suas próprias faculdades, mas geralmente prefere-se ser socorrido por um milagre sem nada fazer. O que quer que seja que pedirdes pela prece vos será concedido. Essa é uma máxima, mas será concedido na medida justa daquilo que melhor nos convém. Como o pai que sabe o que deve dar aos filhos diante dos seus pedidos, como o médico que sabe o que fazer, uma operação, um remédio a ser ministrado ao doente para a sua cura. Deus, Pai, infinitamente bom, misericordioso, não vai deixar de atender às nossas rogativas, mas de maneira que atenda às nossas reais e importantes necessidades. Como Kardec diz aqui, se dirige a ele com confiança e coragem, a paciência e a resignação. O que concederá ainda são os meios de sair por si mesmo da dificuldade. Acontece que nós não percebemos, pelo imediatismo com que vemos as coisas, a eficácia da prece, o resultado dos nossos pedidos, que ocorrem constantemente. Deus está a nos beneficiar constantemente, seja naquilo que nós pedimos ou não. A vida é uma graça, uma bênção de Deus, em todos os seus detalhes, em todos os seus pormenores. E a oração é o momento em que nós permitimos que toda essa bênção com que Deus nos agracia possa realmente encontrar eco, possa ser assimilado por nós. A prece faz com que nós não sejamos refratários, aquele que reflete, que não deixa adentre, que não deixa chegue, aproxime-se de nós as bênçãos dos céus. Por ser um momento que deve ser feito em recolhimento, com um propósito sincero, com um coração puro, como nós vimos mais atrás, é um momento em que nós abrimos o nosso coração, a nossa alma, para receber bênçãos, que não são realmente a cura que nós pedimos muitas vezes para os males da vida, sejam eles físicos, morais, emocionais, sentimentais. Mas eles chegam das formas que melhor nos convém para o enfrentamento, a luta e a vitória que nós iremos um dia alcançar. Kardec faz aqui uma colocação importante. Tomemos um exemplo: um homem está perdido num deserto, sofre sede horrível, sente desfalecer-se e deixa cair-se no chão. Roga então a Deus para o assistir e espera, mas nenhum anjo vem lhe trazer o que beber. Entretanto, um bom espírito lhe sugere o pensamento de se levantar, seguir uma das veredas que se apresentam na sua frente, e então, ao acaso, chega a uma elevação e descobre ao longe um riacho. Diante disso, encoraja-se, se sente pela força fortalecido e caminha até lá. Se ele tem fé, vou resumir para não ficar muito longo, se ele tem fé, agradecerá a Deus, aos bons espíritos, por lhe ter sugerido aquela direção a ser tomada. Mas se não tem fé, se é orgulhoso, dirá de si para si: que inteligente,
que esperto fui eu em tomar esta direção. Veja a diferença que existe entre aquele que tem fé, confia e acredita na intervenção dos céus, dos espíritos, em nosso benefício. Porque eles estão constantemente nos sugerindo ideias. No livro dos Espíritos, os Espíritos têm uma pergunta se os Espíritos influem na nossa vida. É a resposta: mais do que pensais. Mais do que pensais. Eles estão todo instante interferindo em nossas vidas. É lógico que a interferência pode ser boa, pode ser má. Daí então ainda maior a importância da oração, porque o Cristo recomendou orai e vigiai. A oração e a vigilância, o que ela faz? Ela nos torna refratário às influências perniciosas dos espíritos inferiores e nos torna acessível à influência dos bons espíritos. Então, veja que este homem, perdido no deserto, orou a Deus e foi atendido. Foi-lhe sugerida a ideia de seguir por tal caminho. E ele, crendo em Deus, agradece ter encontrado água. Mas se não, vai dizer que foi da sua inteligência, da sua sorte ou outra coisa qualquer. Mas nós não estamos sós. Nós estamos acompanhado, assistido, orientado. No livro dos Espíritos nós vemos lá que Deus colocou um espírito protetor, um anjo guardião, uma entidade mais elevada do que nós para nos guiar. Não diz que ele colocou espírito para nos perturbar, mas colocou pelo menos um, para nos orientar e nos guiar. Tudo mais, demais companhias que nós angariarmos, são conquistas entre nós, nossas, que podem ser boas ou más, segundo a nossa vigilância, segundo as nossas orações, nossas intenções, nossos atos, nossos pensamentos. Nós temos, então, vendo aqui, que Deus se manifesta por nós das formas mais sutis. Tanto que o Kardec termina aqui dizendo, esse capítulo, que já é o de número 8, se o anjo que acompanhou Tobias lhe tivesse dito, eu sou enviado por Deus para te guiar em tua viagem e te preservar de todo perigo, Tobias não teria tido mérito algum, confiante no seu acompanhante, não teria mesmo necessidade de pensar, por isso o anjo não se fez reconhecer, senão no regresso. Então é assim que Deus atua, através, direto ou indiretamente, através do Mestre Jesus, através dos espíritos protetores, familiares queridos, é nos intuindo, não se fazendo revelar abertamente, até para que haja méritos nas nossas decisões. Se nós fôssemos carregado no colo ou puxado e guiado pela mão, na direção, no caminho, nas atitudes que tivermos que tomar, qual mérito teríamos? Então Deus sugere, deu-nos a inteligência, deu-nos assistência espiritual, deu-nos percepção das orientações espirituais, que é aquilo que o doutrina espírita bem estuda na sua parte científica, que é a mediunidade, essa capacidade de percepção que nós temos da influência, da assistência, da sintonia com o mundo espiritual. Estejamos, pois, certo disso, de que Deus está trabalhando todo instante por nós, mesmo quando nós não percebemos. Nós vamos ler algumas mensagens aqui de Emmanuel, através da psicografia de Chico Xavier, daqueles livros aqui
duas do livro Pão Nosso. E quando orardes, é a lição de número 45, e quando estiverdes orando, perdoai. Jesus, versículos de Jesus do Evangelho de Marcos, capítulo 11, versículo 25. A sincera atitude da alma na prece não obedece aos movimentos mecânicos vulgares. Nas operações da luta comum, a criatura atende invariavelmente ao automatismo da experiência material que se modifica de maneira imperceptível nos círculos do tempo. Todavia, quando se volta a alma aos santuários divinos do plano superior, através da oração, põe-se a consciência em contato com o sentido eterno e criador da vida infinita. Examine cada aprendiz as sensações que experimenta em se colocando na posição de rogativa ao alto, compreendendo que se lhe faz indispensável a manutenção da paz interna perante as criaturas e quadros circunstanciais do caminho. A mente que ora permanece em movimentação na esfera invisível. As inteligências encarnadas, ainda mesmo quando se não conheçam entre si, na pauta das convenções materiais, comunicam-se através dos tênues fios do desejo manifestado na oração. Em tais instantes, que devemos consagrar exclusivamente as zonas mais altas de nossa individualidade, expedimos mensagens, apelos, intenções, projetos e ansiedades que procuram objetivo adequado. É digno de lástima todo aquele que se utiliza da oportunidade para dilatar a corrente do mal, consciente ou inconscientemente. É por este motivo que Jesus, compreendendo a carência de homens e mulheres isentos de culpa, lançou este expressivo programa de amor a benefício de cada discípulo do Evangelho. E quando estiverdes orando, perdoai. Ainda desse mesmo livro, Pão Nosso, na lição de número 108, tem o título de oração, aproveitando passagem de Paulo aos Colossenses, capítulo 4, versículos 2, perseverai em oração, velando nela com ação de graças, diz Emmanuel. Muitos crentes estimariam movimentar a prece qual se mobiliza uma vassoura ou um martelo. Exigem resultados imediatos por desconhecerem qualquer esforço preparatório. Outros perseveram na oração, mantendo-se todavia angustiado e espantadiços. Desgastam-se e consomem valiosas energias nas aflições injustificáveis. Enxergam somente a maldade e a treva e nunca se dignam examinar o tenro broto da semente divina ou a possibilidade próxima ou remota do bem. Encarceram-se no lado mal e perdem, por vezes, uma existência inteira, sem qualquer propósito de se transferirem para o lado bom. Que probabilidade de êxito se reservará ao necessitado que formula uma solicitação em gritaria, com evidentes sintomas de desequilíbrio? O concessionário sensato, de início, adiará a solução, aguardando, prudente, que se serenize, que a serenidade volte ao pedinte. A palavra de Paulo é clara nesse sentido. É indispensável persistir na oração, velando nesse trabalho com oração, com ação de graças. É forçoso é reconhecer que louvar não é apenas pronunciar votos brilhantes. É também alegrar-se em pleno combate pela vitória do bem, agradecendo ao Senhor os motivos de sacrifício e sofrimento, buscando as vantagens que a diversidade e o trabalho nos trouxeram ao Espírito. Peçamos a Jesus o dom da paz e da alegria,
mas não nos esqueçamos de glorificar-lhe os sublimes desígnios toda vez que a sua vontade misericordiosa e justa entra em choque com os nossos propósitos inferiores. E estejamos convencidos de que oração intempestiva, constituída de pensamentos desesperados e descabidas exigências, destina-se ao chão renovador, qual acontece à flor improdutiva que o vento leva. Tem mais uma mensagem do livro Vinha de Luz, também psicografia de Chico Xavier, do Espírito Emmanuel. A prece recompõe. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo 31. Na construção de simples casa de pedra, há que despender longo esforço para ajustar ambiente próprio, removendo óbices, eliminando asperezas e melhorando a paisagem. Quando não é necessário acertar o solo rugoso, é preciso muitas vezes aterrar o chão, formando leito seguro, a base forte. Instrumentos variados movimentam-se, metódicos, no trabalho renovador. Assim também na esfera de cogitações de ordem espiritual. Na edificação da paz doméstica, na realização dos ideais generosos, no desdobramento de serviços edificantes. Urge providenciar recursos ao entendimento geral, com vista à cooperação, à responsabilidade, ao processo de ação imprescindível. E, sem dúvida, a prece representa a indispensável alavanca renovadora, demovendo obstáculos no terreno duro da incompreensão. A oração é divina voz do Espírito no grande silêncio. Nem sempre se caracteriza por sons articulados na conceituação verbal, mas invariavelmente é prodigioso poder espiritual, comunicando emoções e pensamentos, imagens e ideias, desfazendo empecilhos, limpando estradas, reformando concepções e melhorando o quadro mental em que nos cabe cumprir a tarefa a que o Pai nos convoca. Muitas vezes, nas lutas do discípulo sincero do Evangelho, a maioria dos afeiçoados não lhe entende os propósitos. Os amigos desertam, os familiares cedem à sombra e à ignorância. Entretanto, basta a ele se refugie no santuário da própria vida, emitindo as energias benéficas do amor e da compreensão, para que se mova na direção de mais alto, o lugar em que se demora com os seus. A prece, tecida de inquietação e angústia, não pode distanciar-se dos gritos desordenados de quem prefere a aflição e se entrega à imprudência. Mas a oração tecida de harmonia e confiança é força imprimindo direção à bússola da fé viva, recompondo a paisagem em que vivemos e traçando os rumos novos para a vida superior. Vimos aí então as qualidades da prece e a eficácia da prece. Ainda não encerramos o capítulo. Ainda tem mais que nós veremos nos estudos subsequentes, como dissemos lá no primeiro. É tão importante, tão útil a prece, que Kardec reservou os 2 últimos capítulos, esse que nós acabamos, 27 e 28, para falar da prece, da oração, tão importante, tão útil para as nossas vidas. Agradecemos a Deus por mais este estudo, este momento e oportunidade, rogando que, reiniciando este ano de 2021, podemos dar continuidade a esses estudos desta forma, até que, vencida esta pandemia, possamos retornar presencialmente aos nossos encontros fraternais dos estudos das segundas-feiras. Fique com Deus, uma boa noite, que Deus abençoe a todos.